Olá, mesmo que a situação atual queira atirar-nos nos mares da angústia e da tristeza, maior é o poder de Deus e o carinho do amado Mestre Jesus por todos nós. Nossa fé é poderoso antídoto à doença que presentemente graça no mundo. Claro está que temos todos a responsabilidade de cumprir fielmente as recomendações e orientações das autoridades da saúde, bem como da Federação Espírita Pernambucana. Mas é principalmente hora de relembrar a fé de Pedro na travessia das águas do Mar Revolto. Lembrar da fé da mulher hemorroíça, que ao simples tocar na borda da túnica de Jesus, ficou curada. Lembrar o centurião, que mereceu de Jesus o reconhecimento de que ainda não tinha encontrado ninguém com tanta fé, ao dizer ao Mestre: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas basta uma palavra tua e meu servo será curado. Não nos faltam exemplos a serem imitados nesta quadra da vida. Então, que a paz do Mestre Jesus alcance todos os corações, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, confortando agonias, enfim, trazendo o verdadeiro remédio anunciado pelo Nazareno. Bem-aventurados os aflitos. Assim sendo, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora em que você esteja assistindo este vídeo, cuja finalidade é convidar-lhe a refletir sobre os servidores de Cristo, temática escolhida pelo Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, Casa Luiz Rios, para este mês, e cuja palestra seria apresentada no dia 18 de abril deste ano de 2020. Humberto de Campos, na obra Pontos e Contos, mais especificamente no capítulo 10, traz uma memorável lição, recrutada junto a Jesus na época de suas costumeiras paradas na casa de Pedro. A lição intitula-se O Discípulo de Perto. E assim se expressa: Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes mais precisos. Divulgava-se com respeito ao Messias toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia, chegara até a transformar água em vinho numa festa de casamento. Reflitamos. Muitos de nós, ao sabermos de algo que pode promover curas, resolver problemas, devolver o bem-estar, rapidamente buscamos esses recursos como Efraim, que buscou em Jesus aquilo que julgava precioso. Não foi assim que muitos de nós chegamos às casas espíritas? Mas a descrição de Humberto de Campos continua. Não seria ele o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público,
dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. Reflitamos. Por certo, Efraim buscava as comodidades materiais, porque desconhecia a proposta de Jesus. Mas nós, depois de 20 séculos, e mais especificamente depois de mais de 150 anos com a chegada da doutrina dos Espíritos, continuamos a pensar como Efraim? Prossegue Humberto de Campos dizendo: de cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com bondade, como sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe o olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Refletamos que aqui nós percebemos o Jesus homem, mergulhado nas vicissitudes humanas, angustiado ante a hora amarga que se avizinhava, dividido entre a sua humanidade e a sua divindade, que o fez, inclusive, na sua oração no Horto das Oliveiras, suplicar a Deus ante a destinação que iria se cumprir. Mas prossegue Humberto de Campos. Sereno e afável, pediu a Efraim que lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz ardendo de idealismo, me aceita por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmamente: tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Reflitamos. Quantas vezes já não sonhamos em ser o discípulo de perto, mas quando as responsabilidades e os desafios se nos apresentam, optamos por ser o discípulo de longe. Isso quando não debandamos para nunca mais voltar. Prossegue Humberto. Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência, esclareceu pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Reflitamos que Efraim, como nós, desejava a glória, sem saber que ela tem um elevado preço. Mas Jesus, com sua eterna bondade, esclarece o jovem para os compromissos que um discípulo de perto precisa assumir. Lembremos aqui o nosso saudoso Chico Xavier, que, desassombrado, aceitou o desafio proposto por Emmanuel logo no encontro inicial, em que o venerando mentor sugeriu ao mineiro do século XX começar escrevendo 100 obras mediúnicas de caráter doutrinário.
Será que nós aceitávamos de imediato uma empreitada desta? Segue Humberto de Campos relatando: o seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe se sente com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á, através dos anos, de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseja. O de perto, porém, muita vez, seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras, mas o de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. O mestre amado fez uma longa exposição dos compromissos que deveria ter o discípulo de perto, anunciando, inclusive, o seu contraponto com o discípulo de longe. E prossegue Humberto. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou agorinha à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele, sorrindo, mas Efraim, o filho de Atade, nunca mais voltou. Quantos de nós, ao conhecer a densidade da proposta de Jesus, não desistimos como Efraim? Mas o que desejava de fato o jovem Efraim? É fato que ele prendia-se às questões materiais, desejando poder e riqueza. Tinha o coração vazio do sentimento do amor. Imaginava as benesses que conseguiria por estar ao lado do futuro rei de Israel.
Observe, preste atenção que a pedagogia de Jesus vai pouco a pouco desconstruindo e derruindo mesmo as falsas expectativas de Efraim em torno do que é servir a Jesus. Que ninguém espere facilidades e glória, nem tampouco prestígio e poder. Lembremos-nos então de alguns vultos da história e logo nos daremos conta que o servidor do Cristo é alguém em constantes provações. É pedra bruta golpeada pelas injunções terrenas, como o mármore, que recebe os duros golpes do cinzel até fazer desabrochar a estatuária mais bela. Foi assim com os dois Franciscos, o de Assis e o Xavier. Não obstante se tratar do mesmo espírito em diferentes corpos, separados na linha do tempo por encarnações desafiadoras, mas absolutamente meritórias. Diz-nos Emmanuel, no prefácio da obra Entre o Céu e a Terra, de André Luiz e Chico Xavier, a seguinte afirmativa: ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Podemos até lembrar Geraldo Vandé. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é isso que Emmanuel está dizendo. O que nós temos de fazer é agora. Agora será a causa. O amanhã será o efeito. Mas o problema é que todos nós temos um pouco de Efraim no comportamento religioso. Desejamos estar perto de Jesus, mas não aceitamos os desafios que essa presença nos traz. Queremos bradar seu evangelho, mas ficamos tímidos na exemplificação do que dissemos. Rapidamente nos propomos a retirar ciscos dos olhos alheios, mas ainda lutamos contra os argueiros que nos embaçam a visão. E quando a prova aperta, como Efraim, dizemos: Senhor, vou ali e volto já. E nunca mais aparecemos. E quando nos perguntam por que não estamos mais com Ele, laconicamente respondemos: aquilo não dava para mim. Mas vamos examinar um outro personagem de grande riqueza espiritual. Assim como as ocultas violetas exalam delicado perfume entre as eras que as sobrepujam, assim a religiosidade dessa alma exalou o sutil aroma do sentimento, e com tanta fragrância que a essência embriagadora pôde ser aspirada em muitos lugares da terra. Belo texto, não é? Pois bem, com esta bela frase, Amália Domingos Soler sintetiza a nobre e veneranda figura do Padre Germano no prefácio da obra Memórias do Padre Germano, trazendo-nos a compreensão de que muitos são os servidores espalhados
nos dois planos da vida e que, independente da profissão religiosa que exercitam, pautam suas existências no binômio maior anunciado pelo próprio Jesus: amor e caridade. A partir das homenagens que se prestam com justa razão ao preceptor espiritual desta casa, Padre Elias, desejo refletir com os caros amigos e as caras amigas sobre essa máxima emanuelina: amar servindo. Tal mensagem foi trazida pela pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ao final de uma reunião mediúnica, na qual alguns participantes questionavam às entidades espirituais sobre a convocação que recebiam para trabalhar na causa espírita, mas que, em face de suas imperfeições e falhas, estas pessoas julgavam-se não merecedoras desta concessão, uma espécie de desculpismo. Sobre esse fato, Chico Xavier fez um relato através de carta enviada a Herculano Pires, que no capítulo 6 da obra Na Era do Espírito, capítulo esse denominado Defeitos e Desculpas, transcreve a mensagem de Emmanuel, intitulada Chamados a Servir, e trazida por Chico lá naquela reunião que eu falei anteriormente. Diz a mensagem emanuelina: chamados a servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando nos justificar a própria omissão? Pergunta difícil. E o que isso nos lembra? Lembra-nos a recomendação de Constantino, o Espírito Protetor, que no capítulo 20 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos trabalhadores da última hora, inaugura as instruções dos Espíritos a partir da reflexão sobre o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 16, cuja síntese é: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E a esse respeito, diz-nos Constantino: o obreiro da última hora, tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. E aí Emmanuel, lá na mensagem mediúnica que Chico enviou, diz assim: curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o ministério dos anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel dos servidores. Esta frase de Emmanuel nos faz lembrar o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 11, no qual Jesus afirmou: o maior entre vocês deverá ser o servo. Mas também João, no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 26, transcreve uma importante frase de Jesus a esse respeito. Disse o Mestre:
Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Mais do que uma promessa, mais do que uma esperança, é quase uma certeza do que nos acontecerá, de bom, claro, em aceitarmos seguir imitando Jesus. E Emmanuel prossegue dando vários exemplos a partir da própria natureza. Ele faz exemplos comparando as circunstâncias de servir com aquele serviço natural que a natureza nos presta. E ele finaliza o assunto de forma brilhante, porque ele diz assim: chamados para servir. Eis a indicação do mais alto, no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo, buscando a compreensão do bem. Ou seja, Deus espera que trabalhemos na causa do bem. Diz Emmanuel: se escutaste semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. Não há mais espaço para nenhum tipo de desculpismo. E diz mais o mentor de Chico: o Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos. Ele sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Mas se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade dessa palavra, sob a forma de serviço, estaremos logo, portanto vai ser imediato, no clima do progresso, o que todos desejamos, tudo a ver com a nossa evolução, em plenitude de melhoria e de elevação. A título de pequeno lembrete, vamos recordar a recomendação de Kardec no item 9 do capítulo 21 do nosso Evangelho, que trata dos falsos cristos e falsos profetas. Nos diz o mestre Lyonês: Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de cumpri-las. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. E aí a gente pode também associar com a frase de Jesus: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Em todas as coisas, diz Kardec, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Um olhar na evolução da humanidade nesses 20 séculos depois de Jesus, e não nos faltarão exemplos. Podemos então perceber que ao lado das criaturas que seguiam o Mestre em busca de alívio para os seus males, havia os servidores fiéis, que abraçaram de corpo e alma a causa do Cristo, conforme rezam as Escrituras e a tradição. Em todas as épocas renasceram no planeta discípulos sinceros de Jesus, almas valorosas que, em razão do trabalho por elas desenvolvido, se constituíram em guardiões e disseminadores da mensagem do Cristo, estimulando o progresso da humanidade ao longo dos séculos. Mas a gente pode se perguntar: o que significa servir?
Servir é trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia, uma causa. Neste sentido, o verdadeiro servidor do Cristo justifica-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. Tal como está afirmado por Kardec no item 9 do capítulo 21 do nosso Evangelho a que me referi anteriormente. E como nós poderemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo, servidores da causa de Jesus? O que é necessário fazer? É o próprio Jesus que nos ensina. Vamos lá, no capítulo 13 da obra Roteiro, para extrair algumas lições que Emmanuel nos oferece. Ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama ao próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessária. Esta primeira parte nos remete à síntese do mandamento de amor pregado por Jesus e testemunhado permanentemente em sua passagem no orbe terreno. Mas ela é desafiadora. Emmanuel prossegue com mais um desafio. Empresta sem aguardar retribuição. Vamos lembrar lá que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda os adversários. Não condenes para que não sejas condenado. O desafio está ficando cada vez mais forte. Precisamos nos afastar da ideia do utilitarismo do bem que praticamos. Nunca devemos estender a mão esquerda depois que a mão direita fizer algum bem. Não é fácil orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. O perdão é algo que nós precisamos muito aprender a utilizá-lo. Emmanuel prossegue, e o desafio cada vez mais forte. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Tudo dito por Jesus. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade não te tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra e bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Se pretenderes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue meus passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Há um final feliz, sim, mas depois de muita luta, de muito sacrifício
muito suor, muitas lágrimas. A gente percebe então que a existência de cada servidor fiel se resume na adoção de um determinado tipo de conduta que o caracteriza como um homem de bem. E isso a gente pode constatar lá no capítulo 58 da obra Fonte Viva, quando Emmanuel esclarece: a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Ora, que está sendo reconhecido pelo próprio Emmanuel que não é fácil. E ele continua dizendo: imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, para contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um que lhe pertence, e a servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Ou seja, primeiro precisamos fazer a viagem interior, retificar o nosso próprio comportamento. Do contrário, o roteiro vai ser equivocado. E o mentor de Chico finaliza de forma absolutamente brilhante. Ele diz: se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Vou repetir essa parte final porque ela é essencial na compreensão dessa tarefa de servidor de Cristo. É necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Ou seja, nós precisamos assimilar deste aconselhamento evangélico de Jesus todo o bem que pudermos. Porque ao assimilarmos, nós o devolveremos nas ações que praticarmos. E se as ações desse bem assimilado for igual ao que Jesus nos oferece, aí verdadeiramente nós estaremos imitando o Mestre, fazendo muito mais do que segui-lo. Já vem de longe o espírito de serviço pregado por Jesus. É só a gente lembrar a bela passagem evangélica de Lucas, que descreve a missão dos 70 discípulos da Galileia. Lucas nos relata que após a transfiguração no Tabor e a cura de um epilético obsidiado, Jesus designou 70 discípulos que deveriam anunciar os seus ensinamentos, fornecendo a eles instruções precisas de como deveriam agir. Primeiramente, está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E no versículo 3, desse capítulo 10 de Lucas, Jesus assevera para os discípulos que os enviava como cordeiros ao meio de lobos.
Ora, se nós não estamos assim diariamente no mundo. E disse mais Jesus, está no versículo 4, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Eu imagino que Jesus não queria que eles fossem deseducados. Eu acho que o objetivo do mestre é que eles não perdessem o foco. E ao dizer que eles não levassem bolsa, alforja, sandália, ele estava colocando que era bem claro a necessidade do desprendimento material. E Jesus continuou instruindo, e agora de como eles deveriam proceder ao chegar numa residência. O mestre disse, onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, a paz voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Não é muito fácil a interpretação desta passagem. O que Jesus orientava é que, em primeiro lugar, os seus discípulos, que falavam em seu nome, não se sentissem melhor que ninguém, não se sentissem superiores. Eles não precisavam ser recebidos com pompas e atitudes diferenciadas. Ele também não queria que os discípulos fizessem uma espécie de troca da palavra pelo alimento, pela pousada. Por isso que ele esclareceu como eles deveriam agir enquanto hóspedes educados. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei dos que vos puserem diante. Ou seja, nada de exigência. E pediu aos discípulos, e curai os enfermos que nela houverem, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado até vós. A uma primeira vista parece uma grosseria, mas não é. Se nós tirarmos o espírito da letra, o que Jesus está propondo é que eles não imponham nada. Por quê? Porque cada um tem seu tempo de maturação espiritual. E é muito provável que os discípulos tenham encontrado pessoas altamente resistentes. Porque Jesus era a grande novidade, por isso que é boa nova. Até então, tudo era feito, de acordo com a lei mosaica. E essa novidade causava um certo impacto. Jesus disse ainda, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas nos esclarece também que o empreendimento dos 70 discípulos foi coroado de êxito, que retornaram felizes dizendo, Senhor, pelo teu nome
até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair dos céus. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus, porém, alertou os discípulos: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Ou seja, aquela capacidade de expulsar os demônios, de acalmar os endemoniados, não era para deixar os discípulos com nenhum tipo de soberba. Muito pelo contrário, eles deveriam ficar muito humildes. Até porque, pela predisposição, pela proatividade, pela leitura que Jesus fazia do coração de cada um, isso já era suficiente para escrever o nome daqueles discípulos nos céus. Ou seja, candidatá-los a uma boa morada. A gente percebe então nesse texto do Evangelho que, a despeito de ser Jesus, o governador espiritual do planeta, ele não dispensa a cooperação de servidores, de nenhum servidor, que a semelhança de batedores seguem à frente anunciando a boa nova. Mas tem algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. A nossa irmã espírita, Sandra Borba, aqui de Natal, durante um congresso espírita, refletindo sobre Jesus e os recursos humanos, ou seja, os seus servidores, ela diz assim: Jesus não prescinde da participação de outros espíritos de condição espiritual inferior à dele para o desenvolvimento de sua tarefa. E aí, quando eu vi isso, eu me dei conta que, tendo vindo Jesus da Assembleia dos Espíritos Puros, ele poderia, para a execução do seu projeto, pedir ao Pai o concurso de outros espíritos da Assembleia de Espíritos Puros, ao invés de trabalhar com pessoas absolutamente simples, a maioria iletrada. Mas não, ele fez exatamente o contrário. Ele não se importou que aqueles com uma condição espiritual inferior a dele pudessem colaborar. E Sandra prossegue dizendo: em tarefa de redenção espiritual de elevado porte, faz-se acompanhar de uma falange invisível e de um punhado de homens e mulheres carregando consigo conquistas e débitos espirituais. Ou seja, espíritos comuns. Atua em conjunto, investindo no potencial do grupo, ainda que reconhecesse suas fragilidades. Jesus conhecia cada um, ele escolheu cada um. Então ele sabia exatamente a massa crítica que ele estava trabalhando. Ele não foi lá na seção de RH do plano espiritual buscar os que o ajudariam. Atua em conjunto, investindo no potencial do grupo, ainda que reconhecesse suas fragilidades. Dá o apoio, mas deixa que cada um cumpra a cota de serviço necessária ao processo de crescimento individual e coletivo. Um outro ponto relevante, evidenciado nessa passagem evangélica,
diz respeito às instruções que Jesus transmitiu aos discípulos. Ele não se limitava a dizer o que fazer, mas também o como fazer. Por quê? Porque ele sabia que diferentes situações iam aparecer na execução do trabalho. E o êxito da missão foi assim garantido tanto pelas sábias orientações prestadas pelo Senhor, como também pelo esforço dos discípulos em cumpri-las. A esse propósito, Caibá Schutel, no capítulo 15 da obra O Espírito do Cristianismo, diz: os grandes operários da espiritualidade, cheios de coragem e de austeridade, sulcaram as estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocuparem com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes, nem com sandálias, no cumprimento das ordens que receberam, já curando enfermos e levando a paz às multidões sufocadas pelas tribulações, já anunciando a viva voz e sem desejar outros valores a chegada do reino de Deus, que deveria dominar os corações. E Caibá, então, sintetiza, nos oferecendo as verdadeiras virtudes do servidor de Jesus. Ele diz: é, pois, necessário o desenvolvimento de valores morais para sermos, melhor dizendo, considerados discípulos de Jesus. E que valores são esses? Desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, humildade e amor. Bonito, muito sério e que exige de nós um grande compromisso. A lição evangélica nos faz refletir também sobre a carência de liderança positiva no mundo atual. Por quê? Porque as pessoas, em geral, estão muito envolvidas na aquisição dos bens transitórios. Em razão da nossa acanhada evolução moral e intelectual, ainda nos empenhamos em servir a Jesus, melhor dizendo, por meio de práticas exteriores, adiando para o grande amanhã a verdadeira transformação íntima. Então recordemos de Valdo Franco, que em gloriosa página nos conta a história do jovem que desejava morrer por Jesus. Diz-nos o embaixador da paz: quando jovens normalmente somos idealistas e com facilidade nos vinculamos a determinadas causas. Não foi diferente com aquele rapaz que conheceu a doutrina espírita, passando a estudá-la com ardor. Mergulhando nas páginas do Evangelho, apaixonou-se por Jesus. Na sua ardência juvenil, desejou servir ao Cristo com todas as forças do seu coração. Mais do que isso, ele queria morrer pela causa do cristianismo. Ser cristão como os primitivos cristãos. Desejava ser perseguido como foram os apóstolos e os discípulos de Jesus. Quem sabe poderia ir para um país onde houvesse perseguição religiosa e pena de morte. Poderia ser preso, torturado, enfim, ser morto. Era o que ele desejava, morrer por amor a Jesus pela causa da verdade. Recordava o heroísmo do apóstolo Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Lembrava Paulo de Tarso sendo açoitado, apedrejado e decapitado por amor ao Mestre. Lembrava, enfim, dos testemunhos de todos aqueles cristãos que se deixaram matar, não se permitindo abandonar o ideal.
Certo dia, durante as suas orações, ouviu um mensageiro dos céus que lhe falava: Filho, você deseja mesmo morrer por Jesus? Sim, é claro, falou ele. Pois então eu vou levar a Jesus o seu pedido e depois lhe trarei a resposta. Nos dias seguintes, o jovem não cabia em si de tanta ansiedade e perguntava a si mesmo quando viria a resposta. Foi durante a oração de uma das noites que a voz se fez ouvir outra vez e disse: Filho, levei o seu pedido a Jesus e venho lhe dizer que ele aceitou. Quer dizer, foi dizendo o afoito jovem, que eu vou morrer por amor a Jesus? Sim, filho, mas não de repente. Você irá morrer devagarinho, um pouco a cada dia. Jesus pede que você atenda seu próximo, sirva aos seus irmãos, se torne um apóstolo do amor na terra. E por amor a Ele, por amor à verdade que Ele veio ensinar, morra um pouquinho todas as vezes que a calúnia alcançar o seu caminho, que as pedras da incompreensão o atingirem. Então o jovem passou a dedicar sua vida a servir o próximo, esquecendo-se de si mesmo e dos seus anseios. Aos 70 anos de idade, ele pedia a Jesus que lhe permitisse viver no corpo um pouco mais, pois reconhecia o muito por fazer pelos filhos do Calvário que andam sobre a terra. Quando a gente começa a fazer esse relato, quando eu comecei a ler, eu não imaginei que o final era esse. Eu pensei que eu ia encontrar alguém que também desistiu, mas este não. Este foi até a senilidade. Então, meus irmãos, pensemos nisso com a bondade do coração e a lucidez do cérebro. E assim nos tornaremos verdadeiros servidores do Cristo. Em última análise, servidores de nós mesmos, na esperança de um porvir luminoso e cheio de paz. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e que Jesus nos abençoe.